Olá, bom dia. Eu sou o Marcelo Borer e essa é a live 20 minutos para mudar o mundo. Um canal aqui da Utopia App que a gente usa para compartilhar todas as soluções que vêm sendo desenvolvidas para alavancar a transição para um futuro melhor, especialmente aquelas que são pautadas pela visão regenerativa, né? Aquelas que buscam reestruturar o nosso planeta de uma forma que ele seja o mais saudável possível. E a gente, seguido, né, nessas lives que vão ao ar todas as segundas-feiras, a gente tem convidados que estão fazendo um trabalho belíssimo nesse sentido. E hoje a gente tem um desses, que é o Eurico Viana, que está chegando logo mais para contar sobre o trabalho que ele faz através do excelente podcast chamado Impacto Positivo, lá no YouTube, onde vocês podem ver entrevistas assim incríveis que vão numa profundidade. Até vou comentar com ele depois, quando ele chegar aqui, que uma das que eu mais gostei foi com o professor Clóvis Cavalcante, uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, um senhor que tem, assim, uma vida inteira dedicada ao estudo da abordagem econômica e ecológica. E essa aula magna, né, essa entrevista foi mais do que uma aula, foi mais do que um podcast, foi uma aula magna do professor Clóvis Cavalcante. Valeria, né, em meios acadêmicos, custaria bastante dinheiro para fazer uma aula dessas. E lá está disponível no podcast Impacto Positivo. Mas o Eurico também, ele trabalha como consultor para pessoas que estão querendo fazer a transição para o campo e criar, né, todo um sistema que seja realmente regenerativo. E hoje ele vai contar mais para a gente aqui no canal da Utopia.app. Ele deve estar chegando aqui, é só receber o convite e ele já entra aqui na conversa. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos à live 20 minutos, todas as segundas-feiras, ao meio-dia, horário de Brasília. O Eurico está chegando aí. Olá! Tudo Seja bom? muito bem-vindo, Eurico. Que bom te ver aqui. Prazer estar aqui, Marcelo. Obrigado pelo convite. Que joia, que joia. Então, Fih, tu estava fazendo uma breve introdução, mas eu preferia que tu mesmo te apresentasse, falasse um pouquinho do teu histórico pessoal e do teu foco de trabalho, né? Eu, comentei antes, fiquei conhecendo o teu trabalho através do excelente podcast Impacto Positivo e depois, quando a gente falou, tu estava morando na Austrália, né? Levando teu trabalho para lá e agora está de volta ao Brasil aí com vários cursos e tudo mais. Então, dá um alô pro pessoal aí e conta a que tu veio. Obrigado. Bom, o histórico pessoal, assim, eu cresci entre a cidade e o campo. A família, principalmente da minha mãe, vem de uma família de agricultores de subsistência já de algumas gerações, né? Uhum. E também pessoas muito envolvidas, assim, com as questões de engajamento social mesmo, né? O meu avô tinha uma atividade política muito engajada no município dele e em 64 ele foi cassado, que ele apoiava o Jango e tal. E nessa época ele acabou vindo para Brasília. Ele se escondeu dentro do umbigo da besta, vamos colocar assim. Uhum. Ele comprou uma propriedade rural dentro do Distrito Federal, mas na época era muito difícil acesso. Tinham dois rios sem ponte, mais de 20 quilômetros de estrada de chão, bem inacessível, né? Então eu cresci nesse lugar onde a resiliência era fundamental, né? Então Era tudo ele... obrigatória. Oi? Era obrigatória. Obrigatória. Ele, por exemplo, a gente sempre teve na casa é, duas ou três fontes de água, a gente sempre teve duas ou três fontes de aquecimento de água, né? A gente não tinha geladeira, não tinha eletricidade, então a gente trabalhava muito nessa questão assim de preservar o alimento, muitas geleias, carne de sol, carne de lata, um sítio com muita coisa integrada, horta, roça, produção animal, né? E aí, com o tempo, eu fui vendo as mudanças, assim, né? As coisas chegando, a eletricidade chegando. Primeiro, na verdade, foi a geladeira a gás, depois a eletricidade. E a gente, aos poucos, assim, abrindo mão de uma resiliência que a gente tinha, né? E de um estilo de vida muito saudável, assim. E o meu avô Sim, ele sempre tentava puxar para trás, assim. Falava assim, olha, eu gosto da tecnologia, mas eu não quero abrir mão da minha autonomia, né? sim. Enfim, eu cresci assim, tive uma participação no sítio com ele durante um tempo.
quando eu era muito novo, ele foi o primeiro produtor de queijo de cabra do Distrito Federal. E aí, num episódio bem trágico assim da história dele, ele comprou um milho com fungicida. Quando começou a sair milho com fungicida, e ele não sabia, e ele fez uma ração, ele tinha entre 150 e 200 cabras, matrizes, né, para leite de cabra. Tudo artesanal, feito à mão. E aí ele fez e aí matou todas de uma vez. Tu tá brincando. É. Que tragédia. Depois de 10 anos já na produção, então ele ficou muito chateado, ficou bem triste durante muito tempo. E aí ele mudou de área dentro do sítio, foi para uma outra área para produzir hortaliça. E nessa parte eu participei, a gente montou junto, eu dirigi o caminhãozinho que fazia as entregas. E aí eu vivi um pouco entre isso, assim. Aí depois eu tive uma outra fase que eu fiquei bem mais urbano, né? E quando os meus filhos começaram a crescer, a minha preocupação foi de que eu comecei a perceber que eles não tinham a menor noção das coisas como eu tinha. Sim. E aí essa questão assim da alfabetização ecológica, de onde as coisas vêm, o que realmente é sustentável, né? Veio muito da minha preocupação com os meus filhos. E aí foi isso, assim, foi um caminho, assim, eu tenho um histórico muito forte com o desenvolvimento comunitário, que também tem vamos dizer assim, uma interseção muito forte com princípios ecológicos, porque nenhum desenvolvimento comunitário que se preze consegue ser, de fato, desenvolvimento sustentável sem princípios ecológicos, né? Recursos indígenas, cultura local. Então, eu tenho um doutorado nessa área de desenvolvimento comunitário. Tinha uma interseção muito forte com essa área de resiliência de comunidades e eu comecei a aplicar isso de novo no campo, com o desenho de propriedades rurais, com a escala de permanência da linha-chave, com um trabalho muito bacana que é de um biólogo chamado Alan Savory, que é o gerenciamento holístico, que é uma abordagem de gestão, não é só de planejamento rural, é de gestão também. E aí foi isso, assim, foi se desenvolvendo e me trazendo de volta para uma vida que, para mim, sempre fez muito sentido e sempre foi muito prazerosa, né? Eu fico muito contente de ver essa história, porque tu vê que a conexão é de raiz, né? E essa experiência de infância, com certeza, é uma coisa que não tem preço, e pouquíssimas crianças e pessoas hoje em dia têm esse contato, né? Essa riqueza que tu teve. E eu me lembrei de um episódio de uma série que eu vi no Netflix há pouco, que o sujeito está visitando uma ecovila e dão para ele cacau para ele provar a fruta. E aí ele diz, é disso que é feito o chocolate? Né? E aí eles comentam sobre a desconexão das pessoas com o alimento e com a vida, né? De onde é que surge o alimento? Muita gente conhece a carne só como um pedaço do bife, não conhece como o animal inteiro, né? Não imagina isso. Então, essa experiência com certeza deve ter te deixado assim, uma bagagem tremenda. E aí, nesse sentido, eu queria que tu comentasse um pouco esses dois pilares. Um agora tu já comentou brevemente, né? Que é a tomada de decisão holística, no qual tu pauta esse trabalho e numa conversa que a gente teve anteriormente, tu vê como essencial para a gente guiar um caminho de transição que seja realmente, Sim. né, sustentável no sentido mais amplo da palavra, né, que é a partir da educação ambiental, que é ter essa conexão, ter esse entendimento e enxergar o sistema como um todo, o sistema vivo, para que a decisão seja holística, e não seja pontual, ou seja, conserta aqui e está estragando lá. Né? Sim. Por favor, comenta com a gente esses dois pilares, que eu acho que são importantíssimos. Tá. Eu queria só começar, então, fazendo uma repescagem, assim, né? A gente trabalhando muito, a gente vai falar um pouco da alfabetização ecológica, mas você estava comentando da desconexão, né? Sim. Eu vejo essa questão da desconexão como uma ilusão. A gente tem hoje ecossistemas que são completamente artificiais, são as cidades, né? E algumas habitações rurais também seguem a mesma lógica. Elas criam uma falsa noção de desconexão. No fundo, é impossível desconectar o ser humano da natureza. A gente vive, a gente é parte dela, a gente é natureza. A cada inspiração. Exato. E uma questão bem complicada que as pessoas não têm noção é de que a gente só consegue viver essa ilusão de separação em função de um subsídio muito forte energético. E que a gente pode até falar disso de novo assim, na questão da alfabetização ecológica, mas é a questão dos combustíveis fósseis. Tem uma densidade energética muito grande, né? Tem uma capacidade de realização de trabalho maravilhosa, mas a gente usa isso de uma forma completamente enganada. Que aí eu acho que cai nessa questão que você está colocando da tomada de decisão holística.
O Alan Saver, ele teve vamos dizer assim, uma descoberta muito profunda, com base nas experiências dele também, né? E a experiência, porque a revelação dele foi o seguinte: nós, como animais que usamos ferramentas, e não somos os únicos, os corvos usam ferramentas, os primatas usam ferramentas, as lontras usam ferramentas, né? Vários animais usam ferramentas. Mas nós tivemos, muito provavelmente a partir da questão do domínio do fogo e da possibilidade de cozinhar e de assar a carne, etc, etc, quantidade de gordura, a gente desenvolveu o cérebro de uma outra forma. Só que a gente desenvolveu o cérebro de uma outra forma, isso deu para a gente um poder muito grande sobre as ferramentas. Mas a gente nunca desenvolveu uma noção da reação em cadeia das nossas decisões. Via de regra, as nossas decisões são por um problema, uma necessidade ou um desejo. Né? Só que é um desejo, um problema ou uma necessidade em uma área específica. Vamos dizer que na sociedade ocidental quase sempre ela é na criação do lucro, na geração de renda. E a gente consegue fazer isso muito bem, só que aí tem efeitos colaterais ambientais e sociais que a gente não previa. Então, ele criou uma plataforma onde você cria um contexto que amarra ao mesmo tempo e no mesmo patamar de importância o social, o ambiental e o econômico, e pede que a gente resolva os nossos problemas, as nossas necessidades e desejos dentro desse contexto que tem esse trinômio e no mesmo pé de igualdade e no mesmo patamar de importância, né? Então, a tomada de decisão é isso. Ela é uma maneira de trazer a gente de volta para essa consciência de que toda ação tem uma reação econômica, social e ambiental. E, normalmente, a gente não tem essa consciência. Tem um outro probleminha que a gente tem também, que é o seguinte: toda vez que a gente tem um problema, ou uma necessidade, ou um desejo, esses três estão intimamente ligados com o uso de tecnologias. Porque a gente se desenvolveu como um animal que usa ferramenta e a gente ficou viciado no uso da ferramenta, que hoje é a tecnologia. Então, no âmbito das tecnologias, que o pensamento sistêmico chama de complicado, tudo que a gente faz vai bem. A gente consegue ir na Lua e voltar, a gente tem carros cada vez mais rápidos, a gente tem tecnologias de comunicação cada vez mais eficiente. Mas no âmbito do complexo, que é ecologia, economia, famílias, organizações, né? São as coisas que elas têm um alto grau de autorregulação, a gente vai cada vez pior. Você veja que problema social não é um problema exclusivo de países pobres ou em desenvolvimento. Todo lugar tem. Problemas ecológicos estão por todo lado, né? Então, essa grande descoberta do Alan Savory, e que a filha dele vem trabalhando, inclusive está aqui com a gente assistindo, mas ela não fala português, que é a Sara. A grande descoberta foi isso, é que no âmbito do complicado a gente vai muito bem, mas no âmbito do complexo a gente está em constante colapso. Então, e como a decisão, tudo que a gente faz começa com uma decisão, eu tenho levantado essa bandeira de que a gente precisa comunicar melhor essa tomada de decisão holística, porque se a gente não faz isso, a gente vai ficar refém do vício ou da dependência das tecnologias, e elas já se provaram ineficientes para resolver problemas biológicos. Vou dar um exemplo simples. A gente tem usado cada vez mais herbicida. Ao invés de resolver o problema, a gente tem criado agora ervas daninhas que são resistentes ao glifosato, que é extremamente cancerígeno, danoso para a gente, danoso para o ecossistema, né? Mas a gente continua usando. Né? O Alan Savory tem alguns exemplos que são muito interessantes, né? Por exemplo, a guerra às drogas nunca conseguiu acabar com o consumo de drogas. A guerra às plantas invasoras na Austrália nunca conseguiu acabar com as plantas invasoras na Austrália. Então, tudo que a gente aborda de um ponto de vista muito simplista ou tecnológico e é um problema, desejo ou necessidade que vem do campo que tem a dimensão ecológica muito forte, a gente tende a errar. A gente tende a ter consequências indesejadas muito graves. A Sata fez uma piada aqui. E a questão é que a gente está começando agora a experimentar as consequências dessas decisões equivocadas, tecnológicas, que resolvem o problema de forma pontual, como tu colocou muito bem a questão dos pesticidas, né? Qual é o problema? Precisamos produzir mais. Tem uma peste, vamos criar um veneno que mata isso.
mas é uma visão incrivelmente estreita, né? Porque o dano que causa no ecossistema, nas abelhas, nos rios, no solo e tudo mais, não é colocado na conta, né? E se houvesse o mínimo de visão e de visão holística, isso poderia ser prevenido. Pelo contrário, né? Tendo a visão holística, tu pode enxergar de uma forma que a tua atuação faça com que o sistema seja ainda mais saudável, mais resiliente, né? Mais rico. E E aí então vem minha. essa Oi? visão holística, Marcela, ela tem uma coisa, assim, ela traz para a gente, quanto mais a gente treina essa visão, mais a gente desenvolve o pensamento sistêmico. Veja bem, Uhum. o nosso pensamento reducionista, ele hoje está aplicado ao ambientalismo também. Sim, Quando a gente tem um lado que é o lado corporativo, que visa só o lucro, é um reducionismo. Você tem as dimensões ambientais e sociais reduzidas para poder produzir lucro, tá? Mas quando você desenvolve políticas públicas ambientais, aonde você tira o ser humano da interação dele com a natureza para proteger determinada área, isso é tão reducionista quanto. sim. Então, a ligação que a gente tem com os lugares que a gente ocupa, né? Essa ligação cultura, né? Que está no âmbito social, a qualidade de vida, a maneira como a gente se conecta com o lugar que ainda está no social e no cultural, a viabilidade econômica para que a gente possa viver no campo, né? E a viabilidade ecológica para que o nosso viver seja cada vez mais regenerativo, é fundamental. Mas via de Uhum. regra, a gente prioriza um ou outro, né? Sim. O progressismo no Brasil, por exemplo, tem uma dificuldade, que é assim, sempre tem um problema, fala assim, mas a gente não tem política pública para isso. Mas o Estado não faz nada. Mas, Aham. né? E quando, na verdade, a gente tem que empreender com viabilidade social, econômica e ecológica. A gente Sim. tem que ser mais responsável pelo contexto holístico em que a gente quer criar no campo, né? Sim. E aí, então, vem agora a minha próxima questão, que para mim é a mais importante de todas, que é a seguinte: esse nível de consciência e de atuação no mundo, ele não surge por acaso. Como tu falou, tu tem desde a tua infância uma experiência de contato direto com a vida, tu foi atrás, tu estudou, tu te envolveu, ou seja, tem esse processo de alfabetização, de educação ecológica. A gente não vê isso no nosso sistema de ensino, né? Eu estava comentando antes dessa fabulosa aula magna do professor Clóvis Cavalcante, que eu tenho entrevistado no Impacto Positivo, que eu achei sensacional. Ele fala, né, de ir na faculdade de economia, não sei quem é o acontecimento histórico, ele falou que foi na faculdade de economia e perguntou se tinha uma cadeira de ecologia. O cara falou, por quê? O que tem a ver? Ele disse, não, mas peraí, é o mesmo eco, né? Economia, ecologia, cuidar da nossa casa. Marcelo, tá cortando um Então, se as pouquinho. pessoas Repete, por não... favor. Eu falei, o eco da economia e da ecologia é o mesmo, né? Então, se não tem essa visão em nenhum âmbito de aprendizagem, como é que as pessoas chegam no ponto de ter esse grau de consciência para tomar essas decisões? Então, a minha questão, e é isso que a gente vem buscando desenvolver através da plataforma Utopia, né, que em breve vai sair como um app, é exatamente criar um canal onde a gente possa convergir pessoas como tu e como tantas outras que estão fazendo esse trabalho muito bem embasado e muito bonito, para que mais pessoas aprendam, tenham acesso a cursos, a todas as informações e comecem a se educar e ganhar essa consciência, né? O aplicativo da Utopia tem esse foco de trazer inspiração e informação, mas como é que tu enxerga que a gente pode, porque está batendo na nossa porta a crise climática global, né? E a gente realmente não vê ações efetivas para mudar isso. Como é que a gente faz? Tu falou, é uma ilusão de desconexão. A gente realmente não está desconectado mesmo no centro de São Paulo, né? A gente está consumindo água, alimento, ar. A gente é parte da natureza. Isso é inegável. Mas existe uma ilusão de desconexão. E enquanto a gente está iludido que todas essas Olha, tecnologias, esses gadgets façam que a gente tenha um primeiramente, conforto de vida, a gente não se dê conta disso, a gente não vai mudar, né? As pessoas não vão mudar enquanto elas estiverem dentro da ilusão. Como a gente rompe essa barreira e traz essa consciência para que cada vez mais o movimento de pessoas que ajam positivamente para o planeta ganhe força. Marcelo, olha só, eu fico apertado porque assim, né, a gente não tem uma solução, né? De novo, muito Ainda complexo. mais em 20 A minutos gente tem que, ainda mais em a gente 20 tem que minutos de concordar. live. A gente, exato. A gente tem que abarcar as dimensões sociais, econômicas e ambientais, né? E a gente tem que fazer isso em várias frentes. Mas, assim, tem algumas coisas que eu acho que são muito gritantes. Por exemplo,
a gente tem um esforço de muitos anos de educação ambiental nas escolas. Por que que ela tem por que que ela é, de certa forma, muito ineficiente? Porque as crianças aprendem educação ambiental na escola, mas tudo que os adultos praticam em volta dela diz o contrário. Então, a gente vai para a escola, a gente aprende sobre termodinâmica, mas a gente não aprende que a termodinâmica, vamos dizer assim, regula todo o viver, né? Que é o que o professor Clóvis Cavalcante fala muito bem. Por exemplo, você não tem como gerar um produto onde você vai em algum lugar na natureza. Eu falo isso em várias interações, mas eu acho que vale a pena a gente falar isso. Por exemplo, a gente tem a questão da engenharia civil para dar conta da moradia, né? A gente tem essa questão da moradia. A moradia não é sobre o habitat humano. Toda vez que a gente cria uma casa, ela tem uma série de vergalhões de aço, de cimento, de granito, de mármore, de azulejos, que foram minerados em outro lugar. A gente perdeu muito fácil essa noção de que o que existe em algum lugar veio de um outro lugar. E pela lei da termodinâmica, quando você cria uma instabilidade em um ecossistema para extrair matéria-prima, você aumenta a entropia daquele sistema, que dificilmente a gente consegue voltar aquele sistema para a mesma eficiência entrópica que ele tinha antes. Então, o nosso viver, de ponta a ponta, principalmente na sociedade de consumo, ele cria degradação. Ele degrada um ecossistema na extração, ele polui na produção, ele polui na entrega, ele polui no uso e ele polui mais ainda no descarte. E o descarte é onde a gente faz o maior crime, a maior injustiça humana. Porque são sempre as pessoas mais pobres que ficam lidando com o lixo da classe média alta e da elite. Porque eles não têm acesso a tantos bens de consumo, mas eles têm que lidar com a poluição, com o lixo, com as áreas degradadas. E, via de regra, são culpados pela degradação. As pessoas não têm educação, elas soltam lixo em qualquer lugar. O lugar onde elas moram não tem coleta, a água do rio que passa na beirada ela já está contaminada pelo agrotóxico da agricultura industrial. Então, assim, só para fazer um resumo dessa primeira parte, que é o seguinte: a gente precisa ensinar a educação ambiental vivendo a educação ambiental. E aí, um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente quer manter privilégios urbanos, quer manter as cidades com as mesmas densidades, e para isso a gente subjuga o campo à cidade. Então, para a gente praticar e ensinar uma alfabetização ecológica que seja efetiva, a gente precisa de uma densidade demográfica muito menor e a gente precisa de muito mais gente conectada diretamente com a sua fonte de alimento. Então, a gente precisa de mais gente produzindo pelo menos parte do seu alimento para que elas tenham noção da ordem energética da produção de alimento. Porque só ensinar a educação ambiental nas escolas não resolve, porque a matéria está lá e está perfeitamente ensinada, mas as crianças não veem os adultos dando os exemplos. E isso é um problema muito grave, né? Uma dissonância pedagógica muito forte, né? Sim, sim. E aí só para essa questão que você falou como que a gente resolve essa ilusão, né, de desconexão? Desculpa o barulho aqui. Essa ilusão de desconexão, a gente resolve ela da seguinte forma. Entre várias outras coisas, como eu falei, não tem uma solução simples, né? Mas as pessoas precisam ter uma noção da dependência energética. A gente precisa começar a ter uma auditoria energética das coisas que a gente faz. Por exemplo, uma colherzinha de petróleo, ela tem o equivalente calórico de um dia de trabalho braçal. E a gente usa sem nenhuma parceria, a gente usa completamente irresponsavelmente, né? Um barril de petróleo, ele chega a equivaler, em alguns lugares do globo, a 11 anos de trabalho braçal. Um barril de petróleo. Como que um barril de petróleo que vale 11 anos de trabalho braçal em termos de quilocaloria, em termos de energia contida ali, pode valer só $100? Que mundo é esse que a gente está criando? Que as pessoas estão... Entende? Então, assim, a gente precisa de alfabetização ecológica. Dentro da alfabetização ecológica tem uma parte muito importante, que é uma alfabetização energética. Isso é muito importante, só para eu amarrar no nosso papo, porque quando a gente fala de tomada de decisão holística, a gente precisa de métricas ambientais que sejam científicas, que sejam fidedignas, porque a gente amarra a dimensão, a regeneração da dimensão ecológica precisa ser muito séria. Senão a gente tem o que a gente tem hoje. Você compra dentro do supermercado coisas que têm um rótulo sustentável, mas não são. Né? E aí a gente continua alimentando essa ilusão de que está tudo bem. O nosso tempo aqui já estourou.
Mas antes de terminar, eu queria só que tu desse uma chamadinha para os cursos que vão rolar agora, que tu tem um curso de manejo regenerativo de água e um de introdução à gestão holística, né? Como é que as pessoas acessam isso para saber mais, para se inscrever? Tá. Conseguiu? Eu estou assim, nesse momento de pandemia, né, aqui no Brasil, por alguns meses, e estou tocando na Fazenda Bela, no Distrito Federal, que é um ambiente de trabalho do meu irmão, ele que leva a fazenda, esse curso Manejo Regenerativo de Água. Entre os dias 13 e 16, que é o final de semana do Carnaval, a gente vai abordar a construção de barragens para irrigação, barragens em linha-chave, uma abordagem específica da escala de permanência da linha-chave, criada pelo P.A. Yeomans, que é um australiano. Depois, no final do subsequente, 19 a 21, a gente vai fazer um curso de barragens permeáveis, que também é uma abordagem que vem da Austrália, mas de um outro produtor rural, chamado Peter Andrews. E essas barragens Uhum. permeáveis, elas são mais usadas em lugares mais planos para reabilitar a mata ciliar. Então, e aí depois, no final de março, a gente vai estar fazendo uma agrofloresta sucessional no padrão de plantio da linha-chave, que também é uma abordagem que melhora muito a hidrologia, enfim, traz bastante resiliência hídrica, né? O foco central desse curso é para que as pessoas entendam que existe uma inter-relação muito forte entre ecologia, hidrologia e geomorfologia. A gente precisa entender um pouco mais de solo, um pouco mais de ecologia, né? E ecologia, não estou falando só de sucessão de espécies de flora, estou falando de fauna e flora. E a gente precisa entender um pouco mais essa questão do solo. Aonde que a gente consegue intervir de forma mais eficiente depende muito do que a gente tem de informação de solo. Então, esses 3 cursos têm, com sotaques diferentes, né, em momentos diferentes, a gente foca mais na hidrologia, ou mais na geotécnica, na geomorfologia, para as pessoas entenderem, né? Só para você ter uma noção rapidinho para a gente fechar, mas assim, um dos grandes problemas que a gente tem hoje na produção rural é a erosão. As pessoas não conseguem controlar a água no relevo, porque elas praticam uma agricultura de solo descoberto, uma agricultura industrial, e isso Uhum. tem criado a maior perda de solo da história do planeta. A gente está num momento da história Sim. do planeta em que existe o maior movimento de solo que não é feito por atividade vulcânica, ele é feito pela agricultura, pela engenharia civil e pela mineração. Então, esses cursos Uhum. vêm nesse sentido, de trazer resiliência hídrica para gerações futuras, que é uma das preocupações que eu tenho. A gente deixar como Aham. legado, seja habitado, ou pelo menos lugares que eu chamo de santuários de sanidade ambiental e ecológica, que sejam habitáveis pelas gerações futuras, porque senão a gente vai deixar de legado um planeta seco, poluído, né, e inviável. Que ótimo. Onde é que as pessoas encontram informações sobre o curso para se inscrever? No Eurico underline Viana? Aqui no meu perfil, no Instagram, tem todos os links. É o @Eurico underline Viana com 2 N's. Chega no meu perfil no Uhum. Instagram e lá tem um link que tem todos os cursos, todas as atividades que eu estou fazendo no meu perfil. Beleza. Eu botei aqui, eu pinzei aqui o post com o teu endereço e também com o nome do podcast lá no YouTube para o pessoal conhecer. Como eu falei, tem entrevistas lá preciosas, né? Um material muito bom. Mas, Eurico, espero obrigado. que em breve a gente consiga marcar mais uma conversa aí, porque é sempre muito bom e acho que a gente tem pontos aí para aprofundar bastante. De novo, parabéns pelo trabalho que tu vem desenvolvendo, né? É motivo de inspiração aí para mim e Eu, para muita gente. Fico muito contente de ter a tua presença aqui na live 20 minutos para mudar o mundo, né? 20 minutinhos, mas eu tenho certeza que quem assistiu vai sair aí com ideias muito bacanas para ir atrás e desenvolver mais seu entendimento ecológico e sua tomada de decisão holística. Eu botei também o nome do autor que perguntaram, que né? agradeço. O Alan Sovier. E, enfim, para quem nos assistiu aqui, eu agradeço demais a presença. Peço que compartilhem. Essa live vai ficar gravada aqui nas séries do canal utopia.app. E lá tem também outras gravadas, outras entrevistas muito bacanas. A live vai ao ar todas as segundas-feiras ao meio-dia e na maioria das vezes com convidados tão bacanas como o Eurico. Te agradeço de novo, ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço! Prazer, Marcelo. Um abraço. Obrigado.